Mas o que chegou mais perto, eu já posso fechar aqui, foi o Cabrini. Então, para ser uma live dinâmica, e eu prometi para vocês que era, eu vou explicar o porquê. Todo ano acontece o problema de falarem que o Cabrini vai entrevistar o Adélio Bispo. Isso acontece desde 2019, desde 2018, na verdade, né, quando o Cabrini tomou a iniciativa de ir à frente do caso e começou a procurar, né, mecanismos para entrevistar o Adélio Bispo. Todo mundo sabe aqui que as melhores entrevistas policiais do nosso país foram feitas pelo Cabrini. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Todos os crimes de repercussão nacional, caso Nardoni, caso von Richthofen, que mais? Acho que esses daí são os dois mais emblemáticos, né? Os irmãos Cravinhos ali, Maníaco do Parque, né? Sempre o Cabrini conseguiu estar à frente desses personagens macabros. E do Adélio Bispo ele não conseguiu. E aí o que a gente já apurou numa live anterior até, foi que ele chegou muito próximo, né? Ele chegou próximo ao presídio, a equipe chegou com os advogados lá do Adélio Bispo, próximo ao presídio, o Cabrini estava junto, e ali, aos 45 do segundo tempo, o ministro da Justiça, o ministro do STF, aliás, o Gilmar Mendes, impediu o Cabrini de gravar a entrevista. Isso foi em 2019, ou em 2018 mesmo, o fato foi em setembro, né, e a gente trouxe essa matéria aqui para explicar o porquê todo ano vem essa conversa. Agora o Cabrini vai entrevistar. Todo ano, essa época aqui de setembro, de outubro, aparece esse tipo de coisa e eu vou explicar. O Ronaldo Souza faz uma colocação importante aqui antes. O jornalista Joaquim do 247 é que deveria fazer entrevista. Também acho que por merecimento o Joaquim deveria. Também acho. Inclusive já falei isso aqui pro Joaquim, quando trouxe ele aqui no canal, né? Joaquim de Carvalho, para quem não sabe, fez o documentário lá do 247, e veio aqui no canal, corajosamente, né? A gente sabe que o nosso perfil aqui é muito mais direita do que qualquer coisa, e ele é um jornalista que está trabalhando para a esquerda, e ele veio aqui corajosamente, se colocou à disposição, e muita gente tacou pedra, e muita gente elogiou, né? Faz parte, mas a gente vai trazer sempre os dois lados aqui. E as minhas opiniões pessoais e convicções vocês já conhecem bem, sou um cara patriota, conservador, né, a favor de endireitar esse país aqui que está caminhando para um lado totalmente errado, né, com valores distorcidos, então, mas a gente dá aqui a voz para os dois lados conseguirem se estabelecer e colocar as suas verdades aqui. O Joaquim não seria sensacionalista, o Ronaldo é fã do Joaquim, tudo bem, eu também gosto muito do Joaquim, é meu amigo, tá, pessoal, independentemente da opinião política dele ali, cada um luta pelo que acredita, né, eu acredito mas que o nosso país merece um pouco de oxigênio com a direita no poder. É isso que eu acredito nesse momento aqui, mas jornalisticamente tenho que preservar a minha isenção de opinião. Mas pessoalmente o canal é meu e eu posso falar o que o que eu quiser. Assim como todos aqui, né? Temos essa liberdade de expressão. Até quando não sabemos, mas temos, né? Então tá aí, ó. O que acontece? Vou deixar na tela grandão. Jornalista Roberto Cabrini deve gravar entrevista com Adélio Bispo nesta semana, tá? Isso aqui é matéria do DCM, tá? Um portal diário do centro do mundo.com.br e tá aqui, ó. Tem várias matérias desse tipo aqui. Eu vou dar a tela cheia aqui para você entender. Olha aqui, você tá vendo a data? 24 de setembro de 2018, matéria da Érica K. Nakamura. Então, não dá para pôr no título da matéria assim, o Cabrini vai entrevistar nessa semana, gente, a matéria é de 2018. Então tá aqui. Mas aqui é importante, ó, porque aqui vem um briefing, né? Ó. Segundo o colunista Ricardo Feltrin, do UOL, o SBT é a primeira emissora de TV a obter autorização da defesa para entrevistar o Adélio Bispo de Oliveira, que tentou matar com uma facada o candidato da presidência da República, Jair Messias Bolsonaro, do PSL, então, no último dia 6, em Minas. A entrevista para o Conexão Repórter deve ser gravada nessa semana, mas a emissora ainda não definiu quando ela irá ao ar. O SBT confirmou a informação à coluna. Então, isso seria o pico de audiência, né, maior do que a Copa do Brasil de 1995, se eu não me engano, que foi um jogo do Corinthians, pico de audiência do SBT, se o Cabrini conseguisse essa entrevista aqui de fato. O que ocorreu é que o Gilmar Mendes,
até onde apuramos, proibiu, né, o acesso do Cabrini ao Adélio Bispo. Proibiu. Não vai fazer e pronto. Ah, mas a defesa autorizou. Não vai fazer. Não tem acesso, não pode. Misteriosamente foi proibido. Tá? E aí, quem é um pouco mais atento sabe que o Cabrini não está hoje mais no SBT, ele é contratado da Rede Record, então não procede que o Cabrini vai fazer essa entrevista. Eu entrei em contato com a produção do Roberto Cabrini, lá da Record, um tempo atrás, em off, já passei esse off aqui, tem um vídeo gravado a respeito, né, no qual a produtora do Cabrini me colocou, Thiago, o assunto Adélio Bispo ele é tratado diretamente pelo Cabrini, tá? Pelo Cabrini, né? Vamos falar direito. Ele não é tratado por ninguém da produção, ninguém tem autorização de tratar sobre o caso Adélio. O caso Adélio é com ele, né? Assim, eu imagino que ele deva ter tido alguma resposta, né? Talvez ele deva ter tido algum tipo de promessa de prioridade da entrevista, e falaram para ele, ó, assim que for possível, a gente, né, vai te contatar. Eu acho que seria justo o Joaquim passar à frente do Cabrini, né, até por estar acompanhando mais o caso. Mas eu acho que os dois seriam perfeitos, né? Ter uma entrevista do Joaquim de Carvalho com o Adélio e uma do Cabrini com o Adélio. Eu acho que nós precisamos desse material. Nós precisamos desse material. Não é jornalisticamente, o jornalismo pede esse material. O Adélio precisa falar, né? Seria muito frustrante o Adélio ser morto na prisão sem ter tido a oportunidade de externar de fato o que aconteceu naquele fatídico 6 de setembro de 2018. A gente sabe, já falou com o Clenis, que foi quem prendeu o Adélio, né? Depois ali do ocorrido, ele caiu por cima do Adélio, impedindo que a população linchasse ele, porque ele seria linchado fatalmente. Talvez, já coloquei aqui, que esse talvez seria o plano, né? Uma facada, a morte do então candidato e futuro presidente, e a população linchasse o esfaqueador. Não aconteceu nenhuma coisa nem outra, por isso que deu esse imbróglio até hoje, né? Mas temos a possibilidade de ouvi-lo, porque ele está vivo, né? Ele está vivo. É só uma questão de a justiça liberar ele para poder dar uma entrevista, se é que ele quer falar isso, sabendo que ele tem medo até de tomar um remédio na prisão lá no Mato Grosso do Sul. Eu acredito que ele tem muita coisa a falar, e depois que ele falar, aí só Deus é que sabe do futuro dele. Mas eu acho que o mundo merece uma resposta do que aconteceu naquele dia ali, né? Não só o mundo, mas principalmente o Jair Messias Bolsonaro merece uma resposta. E eu já falei algumas vezes aqui que se eu ocupasse a cadeira de presidente, como ele ocupou por 4 anos após a facada, eu faria... Só que eu entendo, já coloquei isso e muitas pessoas já falaram, você imagina se ele faz isso? Aí queria ser ditador, aí queria ser isso, queria ser aquilo. Então, talvez sabendo disso, ele não quis ter essa oportunidade, mas eu não... Acho que eu não me conteria, não. Seria um desejo acima do meu cargo. Saber por que aquela pessoa quis me matar, né? Então, eu me dedicaria ali para ter alguém que me colocasse à frente do Adélio e passasse um dia com ele ali para eu entender. Fala, o que você queria fazer comigo, né? O que era, qual era o objetivo, quem mandou você fazer, né? Eu não quero te prejudicar, eu preciso entender, né? Porque a gente não sabe quando vai ser o nosso último dia aqui, né? Então, sem essa resposta, eu não gostaria de ir, se eu fosse o Bolsonaro. Eu gostaria de saber o que aconteceu aqui e o porquê que ele tentou tirar, né, o Bolsonaro desse mundo aqui, com uma faca enferrujada estocada no seu abdômen. Atualmente nós temos mais de 30 milhões de pessoas aposentadas, pensionistas da Previdência Social. E a esmagadora maioria dessas pessoas passam pelo chamado superendividamento. Trazendo uma solução prática, rápida e urgente para cada um de vocês, eu, Milton Dantunes, juntamente com o Thiago Parigiani, em nossa parceria, estamos apresentando para você um manual prático para você lidar com esse superendividamento. Negociar diretamente com aqueles que são bancos, financeiras e que levam boa parte do que você tem de benefício mensalmente. Você vai mergulhar dentro de um curso prático e dentro dele você vai aprender na prática a livrar-se desse grande problema que afeta a vida hoje de milhões de brasileiros.
mas eu quero cuidar nesse momento em especial de você que acompanha o nosso trabalho. Então, não perde tempo. Adquira o nosso curso prático, que era R$ 249 e agora está em promoção, especialmente para você, por apenas R$ 49,90.